Bom dia, irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre Trindade. E hoje nós vamos tentar ligar um pouco daquilo que a gente tem visto nas últimas aulas, um pouco daquilo que a gente vê também nos cultos, na pregação sequencial em Marcos. Tentar juntar isso tudo e relacionar um pouco com o tema de hoje, que diz respeito sobre a misericórdia e a fidelidade do Pai. A gente está estudando muito a pessoa da Trindade que diz respeito ao Pai, mas é óbvio que a gente fala do Filho e do Espírito Santo o tempo inteiro, porque essas pessoas, elas são uma só, né? São três em um ali, elas se relacionam o tempo inteiro. Não conseguimos fazer essa separação tão clara de pessoas da Trindade, em alguns aspectos sim, em outros não. E hoje a gente vai falar exatamente sobre a misericórdia e essa fidelidade. Vou pedir para os irmãos que abram a palavra de Deus, onde a gente leu agora no início da escola dominical, em 2 Coríntios, no capítulo 1. A gente já estudou no ano passado a respeito dessa carta de Paulo aos Coríntios. Vamos relembrar que Paulo, quando escreve essa segunda carta, provavelmente ele já tinha escrito até uma outra carta, que se chama Carta Perdida, mas o objetivo principal dessa carta, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, era que o povo de Corinto havia sido evangelizado, eles ouviram a respeito de Cristo, mas quando Paulo saiu dali da cidade e foi para outras cidades continuar a pregação do evangelho, aquele povo passou a voltar e a seguir um líder que não falava de Cristo, um líder que não temia a Deus. E a gente já estudou isso mais a fundo em outras aulas, mas é importante que esse primeiro capítulo que a gente leu aqui, Paulo fala e ratifica a respeito de quem nós devemos seguir e o porquê que nós devemos seguir Jesus. É importante, leia aí na sua Bíblia, no verso de número 3 do capítulo 1. Alguém lê, por favor. Misericórdia e consolação. Ele é o Pai da misericórdia, o Pai da consolação. E aí segue o texto. Esse Pai da misericórdia, esse Pai da consolação, é o que nos conforta em toda tribulação. Era um povo que estava sendo atribulado, porque estava havendo uma divisão ali da igreja, um povo que continuava a ser perseguido, e aí Paulo traz uma mensagem para esse povo a respeito de em quem nós devemos descansar e em quem nós devemos confiar. E aí no verso de número 5, Paulo, inspirado por Deus, ele traz a ponte que nós devemos passar para chegar até Deus. Olha o que está escrito no verso de número 5. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, ou seja, os sofrimentos de Cristo, a expiação de Cristo, a morte de Cristo, nos trouxe o perdão dos pecados, segue o texto. Assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Se Cristo sofreu na cruz, toda aquela punição que nós deveríamos sentir, Cristo sofreu em nosso lugar, é em Cristo também que nós temos o descanso, porque sabemos que o seu sacrifício foi perfeito, foi cabal. A gente não tem mais em quem nem em que descansar, a não ser em Jesus. E aí ele segue o texto. Verso de número 6. Mas, se somos atribulados, a gente é atribulado para o nosso conforto e nossa salvação. Se somos confortados, é também para o nosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Ou seja, Paulo traz aqui para o povo que não existe vida sem Cristo. Não existe sofrimento sem Cristo. E se nós sofremos em nome de Cristo. Não existe conforto, paz, tranquilidade fora de Cristo. Não tem nada fora de Cristo. Quem está sem Jesus
está com uma pedra, uma rocha dura, sem sangue, sem vida, sem vigor, morta em seus delitos e pecados. É isso que Paulo nos traz aqui. E essa ligação que Paulo nos traz, ela diz bastante sobre o sofrimento. Veja, Paulo fala sobre o sofrimento, depois ele usa a tribulação, depois ele usa conforto. Bom, se alguém precisa de conforto, ele está desconfortável, né? Paulo traz essas palavras sempre trazendo esperança, e esperança em Jesus. Paulo liga a obra redentora de Jesus Cristo ao seu povo. E a gente vai ver isso hoje. Essa misericórdia de Deus e a fidelidade de Deus que é aplicada em nós. Mas para isso a gente precisa entender o que é misericórdia. Alguém arrisca dizer aí o que é misericórdia? O que é graça, o que é misericórdia e o que é justiça? São as três coisas principais que nós vamos abordar hoje. O que é graça, o que é justiça e o que é misericórdia? Favor e merecido. Isso é o quê? Graça. Graça, então, é o quê? O que a gente ganha no Natal? Muitos ganham, né? Quem fica velho não ganha mais nada. Os nenéns ganham muito o quê no Natal? Um presente. A graça é o quê? É um presente. O presente você merece? Não, a pessoa te dá deliberadamente. A pessoa te dá porque ela quer te agradar, que ela quer agradar uma pessoa, que ela quer fazer bem àquela pessoa, ela quer dar felicidade àquela pessoa, certo? Isso é graça. A graça, então, de Deus, ela é derramada, foi derramada sobre todos nós aqui, certo? Certo. Todos nós recebemos qual presente? A salvação, certo. Então, a graça, ela é um presente que ela é derramada, um presentão, uma única vez, que é a salvação em Jesus Cristo, certo? Mas também tem os presentes anuais que a gente ganha, por assim dizer. Porque vira e mexe, Deus nos dá muito mais daquilo que nós merecemos, certo? Isso é graça. E o que é justiça? Justiça é receber aquilo que nós merecemos. E o que nós merecemos? Morte. O salário do pecado, morte. Se o salário do pecado é a morte e nós nascemos em pecado em Adão, qual que é o nosso salário? A morte. A punição eterna, certo? Então, graça é um presente que nós não merecemos. A justiça é receber aquilo que nós de fato merecemos, que é a morte, a punição eterna. Sem Cristo, nós não merecemos absolutamente nada mais do que isso. E o que é misericórdia? Não receber a punição que nós merecemos. Então, misericórdia, nós temos a misericórdia de Deus sendo derramada na vida de todo mundo aqui, todos os dias. Me dá um exemplo prático. De hoje, de misericórdia, que aconteceu hoje. Alguém tem? Nós o quê? Misericórdia é a gente não receber aquilo que nós merecemos, certo? A gente merece a morte. Só da gente estar aqui na igreja é pela misericórdia de Deus. Certo? Então, o tempo inteiro, na vida do povo de Deus, nós temos graça, justiça e misericórdia ao mesmo tempo, certo? Ao mesmo tempo. Nós temos Deus não aplicando aquilo que Ele deveria por justiça em nós. Nós temos Deus dando muito mais daquilo que nós merecemos, e graça e vida em Cristo Jesus. E nós temos Deus sendo freado, sua ira sendo aplacada, por não aplicar em nós aquilo que nós devemos. E como que a gente tem essas três coisas sendo aplicadas em nós? Como ou em quem? Em Jesus. Então, é aí que nós temos essas três coisas, as bases do cristianismo, sendo aplicadas em nós.
é na cruz do Calvário. É quando Cristo é crucificado, quando Cristo sofre tudo aquilo que nós deveríamos sofrer. É nele que nós temos a segurança e nele que nós temos o cumprimento dessas três coisas: graça, justiça e misericórdia. E a gente vai ver hoje que por ser nele que nós temos essa certeza, é nele que nós temos o descanso de que elas nunca serão tiradas de nós, porque não dependeu de nós, dependeu dele. E o sacrifício foi dele, foi do próprio Deus. Nós vamos ver isso em 3 partes, tá? A primeira parte a gente vai falar a respeito do Pai com o Filho Jesus Cristo. A segunda parte do Pai no aspecto misericordioso dele. E a terceira parte de um Deus que é verdadeiro. Então vamos para a primeira parte a respeito do Filho Jesus Cristo. Alguém abre a Bíblia em 1 Coríntios 1:5, por favor. 1 Coríntios, capítulo 1, no verso de número 5. Nós temos conhecimento a respeito de Deus através de quem? Da palavra, certo. Alguns teólogos e historiadores e os estudiosos afirmam que a Terra tem mais ou menos uns 8.000 anos. Tem gente que afirma que tem uns 10, alguns afirmam que tem 6, 7, mas é mais ou menos nessa faixa. Lógico que não é um tiro certo, é apenas uma aproximação, fazendo um levantamento de toda a história do povo. Agora tenta imaginar um povo, coloque o número 8.000 na cabeça só para ficar didático. Um povo que esperou 6.000 anos para que a verdade fosse encarnada, para que eles vissem Deus encarnado na vida deles, ali na frente deles. Imagina o que foi Cristo vindo ao mundo se fazendo em forma de homem. Deus falava com o povo nos primórdios da história, certo? Deus falava diretamente com o povo? Não? Deus não falava com o povo, né? E antes dos profetas, Deus falava com quem? Com os patriarcas. Depois Deus foi falando com quem? Com os profetas. Os profetas falavam com as multidões. E lembra que a gente viu até no culto da semana passada, à noite, estava falando a respeito da invasão no templo de Jerusalém, e aí o pastor falou que ficaram 400 anos em silêncio. Você imagina, Deus falando o tempo inteiro com aquele povo, de meios diferentes e de modo progressivo, expansivo, depois tem 400 anos de silêncio. Você não ouve mais nada sobre Deus. Deus sumiu do seu povo. Deus desapareceu, Deus nos abandonou. E aí nasce Jesus. Esse é o rompimento. E a nossa redenção, ela é fundada exatamente nessas 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não só no Novo, mas no Velho e em toda a história da Terra. Para ficar didático, Deus é como se fosse água. O Pai é a fonte que jorra toda essa água. E Jesus Cristo é o canal, como se fosse aquele caminho dessa água. E o Espírito Santo seria um vapor de água que permeia todo aquele ambiente. E essa trindade, ela funciona em conjunto. Por isso que buscar Deus Pai. E ontem, na semana passada, a gente teve até uma pergunta, não sei se foi semana passada ou retrasada, a Keila fez uma pergunta a respeito dos muçulmanos, a respeito de Deus Pai, né? E é bom que a gente vai tentar até trazer um pouco disso nessa aula de hoje, que as aulas, elas são um círculo, às vezes elas repetem algumas coisas. A gente não consegue buscar Deus Pai, só Deus Pai, porque não existe só Deus Pai. Deus Pai não existe em si mesmo, sozinho, só Ele. A gente só busca Deus Pai com Jesus e com o Espírito Santo. Porque o nosso Deus, Ele é único. Por isso que quando alguém no seu trabalho fala assim, Deus te abençoe,
Será que esse é realmente o mesmo Deus que nós cremos, que a palavra de Deus coloca? Será que se um muçulmano falar Alá, é a mesma coisa do que Deus? Quando um muçulmano fala Alá, será que é só uma linguagem escrita no árabe a respeito do nosso Deus, que em inglês é God, enfim? Será que é a mesma pessoa? Não, não é a mesma pessoa. Porque quando a gente tira Jesus do mesmo patamar e importância que ele tem, de Deus Pai, de Deus Espírito Santo, isso faz o Deus deles diferente do nosso Deus. Alguém abre em João 20, 17 para a gente fazer a leitura. João capítulo 20, verso 17. Esse é um texto interessante, que ele coloca Jesus num nível diferente e que nós temos que ter a humildade e o temor e o tremor de entender isso. Quem achar pode ler. Veja, o Pai de Jesus é o mesmo Pai nosso? Sim e não. Jesus faz uma clara distinção em quem Deus Pai é para ele e quem Deus Pai é para nós. Na aula passada nós vimos que Jesus, ele é o Filho unigênito, eternamente gerado do Pai. E nós somos filhos o quê? Adotivos, nós fomos adotados. A gente está no mesmo pé de igualdade com Jesus? Não, de forma nenhuma. Deus Pai é por natureza Pai, natureza, essência, Pai de Jesus Cristo. E Ele é, para nós, apenas adoção. Ele é o nosso Pai por adoção. E esse apenas não diminui em nada, muito pelo contrário, ele aumenta. Mas para adotar, a gente precisa de alguém ir lá e pegar aquela pessoa e trazer para casa, certo? E quem faz isso? Jesus. E Jesus faz isso por meio de quem? Antes da pessoa ir lá no orfanato, antes de Jesus ir lá no orfanato, bater na porta e pedir para entrar, quando Jesus pega na maneta e abre a porta, alguém passa na frente. Quem é que passa na frente? E que vai fazer você enxergar e ver e contemplar que Jesus é realmente Deus? O Espírito. Está vendo que no processo de adoção, nesse processo de redenção, não existe Deus Pai agindo sozinho, e Jesus agindo sozinho, e o Espírito Santo agindo sozinho. Os três agem numa pessoa ao mesmo tempo. Isso é a redenção em Deus. Todo mundo está conseguindo entender? Alguém tem alguma dúvida ou discorda de alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então, quando você se converteu, quem nasceu em lar cristão, algum dia teve a plena consciência do seu pecado, assim como era os antigos judeus. Você tomou sua consciência de que você é um pecador, que Jesus é Deus, que você precisa de Jesus Cristo na sua vida para ser salvo. E quem não nasceu no lar cristão, certamente um dia recebeu ali o Espírito Santo de Deus e transformou o seu ser. Quando isso aconteceu, quem fez aquela obra ali na sua vida? Foi Jesus? Foi o Espírito Santo? Ou foi Deus Pai? Só para ficar didático, quem que fez? Os três, certo? Foi só o Espírito Santo que tocou o seu coração? Não, o Espírito Santo toca o seu coração e te leva para quem? Para Jesus, que fez a obra lá no Calvário, certo? E Jesus te levou para quem? O Pai. Então são sempre as três coisas em uma só. Então toda e qualquer religião, toda e qualquer pessoa que colocar apenas um Deus, o Deus Pai, ou é mais o Deus Filho, ou é só o Espírito Santo, ou é nenhum deles, não é o nosso Deus, não é o Deus da Bíblia. E é com base na Bíblia que a gente vai aceitar ou refutar essa ideia. Todo mundo entendeu? Alguém aqui?
Sim. Exatamente. É o mesmo texto, esse texto é ótimo. É o mesmo quando Jesus fala que ele falava através de parábolas. E por que Jesus falava através de parábolas? Ele explica nos próprios evangelhos. Para que aqueles que não têm um entendimento, não têm um espírito, para que eles não entendam. Para que seus ouvidos fechem. O pastor leu isso no último culto. Os ouvidos estavam fechados, a boca fechada, o coração estava duro. E eles estavam ali, ouviam, mas eles não criam naquilo. Por quê? É o mesmo que Deus fez com o faraó. O seu coração foi o quê? Endurecido. Então, o pai, ele predestinou o filho para ser nosso mediador, antes da fundação do mundo. E essa predestinação, ela vincula tanto a humilhação e a exaltação de Cristo em nós. Por isso que a gente fala, qualquer religião que altera ou diminui isso, é uma religião falsa. E isso é uma lente para a gente ver e combater falsas religiões, falsas igrejas, inclusive. Igrejas que antes, no tempo, quando surgiram, poderiam até ser caracterizadas como cristãs, hoje em dia não são mais. Porque aos olhos da base do cristianismo, às vezes diminuem o sacrifício de Cristo, diminuem a pessoa de Cristo, diminuem a pessoa do Espírito Santo. E isso diminui a verdade sobre o próprio Deus, porque o Deus, ele é único. Exatamente. E a gente consegue acrescentar alguma coisa na expiação de Cristo? Expiação é expulsão dos pecados, né? É livramento dos pecados, é retirada dos pecados. A gente consegue acrescentar alguma coisa naquilo que Cristo fez lá no Calvário? A gente acrescenta alguma coisa aí? Não. E se a gente acrescentou, já foi até consumado. Todos nós colocamos alguma coisa ali no cálice da ira. Todos nós. Os nossos pecados foram derramados ali em Cristo. Mas a gente não acrescenta em nada ali no sacrifício de Jesus Cristo. Mas isso não tira a nossa participação ali do sacrifício de Cristo. Assim como Paulo fala, nós somos Qual o quê? Exatamente. Nós devemos participar com Cristo e na obra de Cristo. E se nós sofrermos, nós devemos sofrer em Cristo, por meio de Cristo e para Cristo. E sofrer tanto diretamente a respeito de perseguição em nome de Jesus, como indiretamente uma questão de saúde, uma questão financeira, uma questão de relacionamento, uma questão, enfim, tudo. Nada do que a nossa vida é ou possa ser no futuro deve ser retirada daquilo que Cristo fez por nós, porque agora nós somos dele. Mas isso não traz também só sofrimento. Isso traz o quê? Alegria, consolo, paz, esperança. Assim como o apóstolo Paulo diz aqui em 2 Coríntios. Se nós temos alegria nele. Se nós temos paz nele. Jesus é o nosso espelho de tudo. É o nosso modelo de tudo, porque ele é o Deus que fez tudo isso. Então vamos seguir. A gente não acrescenta em nada, mas Deus nos chama a sofrer com ele. E o nosso pecado, ele precisa de uma certa segurança, para a gente ter certeza de que ele foi pago. Então, quando a gente faz um Pix, a gente recebe lá o comprovante daquele Pix, a gente tem a certeza absoluta que aquilo caiu lá, né? A gente tem aquela garantia. Pelo menos o banco nos dá isso. Às vezes a gente tira o print e manda para outra pessoa. Aquele print ali é a nossa certeza, a nossa comprovação de que aquela transferência foi paga. E como que a gente vai ter certeza de que os nossos pecados foram pagos? Sendo quem que vai pagar por eles?
Deus. Se fosse qualquer outra pessoa, a gente não teria essa certeza. Se fosse Moisés, se fosse o próprio Adão. Vamos lembrar que Adão e Eva pecaram. Adão e Eva pecaram, foram expulsos do jardim, certo? Quando Eva ficou grávida, ela ficou grávida de primeiro de? Qual foi o primeiro filho? Quem? E depois foi? Eva deve ter pensado. O Francis Schaeffer diz isso no livro No Tempo e Espaço, eu nunca esqueci. Ele falou assim, quando Eva ficou grávida, provavelmente ela chegou para Adão e falou, agora está tudo resolvido. Nós dois pecamos, nós fomos expulsos do jardim, mas agora essa nova geração que está vindo vai resolver todos os problemas. Agora vai ser uma geração mais pura. E a gente vai ensinar, instruir eles naqueles erros que a gente viveu lá no jardim. O que aconteceu? Caim fez o que com Abel? Matou. Ali está a prova viva, agora morta, de que não depende das pessoas, não dependia do homem. A salvação não estava com eles, e não estava na instrução deles. A salvação estava em Deus. E eles precisavam voltar para Deus, senão mais mortes e sacrifícios continuariam. Então, em Deus a gente tem essa certeza, porque foi Ele o próprio que pagou essa dívida. E Ele é misericordioso, mas Ele também é justo. E só com essa frase a gente refuta milhares de religiões. Deus sendo misericordioso, mas Ele é justo ao mesmo tempo. Muitas religiões pegam a Bíblia e falam o Evangelho segundo Lucas. Estuda só o Evangelho de Lucas e as partes mais importantes daquele Evangelho. Esquecem todo o restante da Bíblia. E aí eles pegam aqui parte do Evangelho e falam a respeito sobre amor, expulsão de demônios, cura. E aí tudo aquilo que fala sobre justiça, sobre a ira, sobre a ofensa que Deus teve, eles retiram. Isso é falsa religião também. Isso é uma outra característica que a gente usa na Bíblia para falar, olha, esse seu Deus que você crê não é o Deus da Bíblia. Porque a gente não pode pegar apenas um atributo de Deus e falar, Deus é assim. Bom, Deus é amor? Deus é amor? Sim, nas primeiras aulas foi o mais falado. A essência da característica de Deus é o quê? É o amor. Não foi isso que o pastor falou? Mas Deus é amor, mas Deus também é justiça, certo? E se aquele que é justo foi ofendido, o que ele vai fazer? Ele vai punir com justiça. Ele vai requerer para si justiça, porque ele é justo. Mas ele é justo, mas ele é amoroso. Ele é misericordioso e ele é bondoso. E nessa balança, todos os atributos são colocados juntos. A gente não coloca só um. Por isso que a gente tem que enxergar o Deus completo, o Deus como um todo. Ele é amor, mas ele é justo. E se ele é justo, ele requer justiça. Se ele é amor, ele dá amor. E a justiça e o amor são dados através de quem? Jesus. Por isso que a gente precisa juntar a Jesus Cristo para ter acesso ao Pai. Acesso tanto à justiça de Deus e acesso ao amor de Deus. A união com Cristo, então, é a base que a gente tem no nosso conforto, que Paulo fala aqui aos Coríntios. Alguém abra a Bíblia em Filipenses 3, do verso 8 ao verso 11. Filipenses, capítulo 3, do verso 8 a 11. Quem achar pode ler.
Olha só, sem a obra de Jesus Cristo, a gente não consegue conhecer a Deus, a gente não conhece a sua justiça, a gente não conhece a ressurreição dentre os mortos, ou seja, a redenção que nós temos de Deus. Se a gente tira de Jesus, a pessoa que é de Jesus, a gente tira completamente a obra que ele fez e a gente tira completamente a possibilidade de Deus aplicar alguma coisa em nós. Tudo está em Cristo Jesus. Ele é a obra encarnada, ele é o agente, o verbo que fez todas as coisas. O autor do livro diz o seguinte: Cristo possui tudo primeiramente, nós temos tudo por meio de Cristo. Ele é o primeiro filho, nós somos filhos. Ele é o primeiro amado de Deus, nós somos amados nele. Ele é pleno primeiramente com toda graça, nós somos plenos nele. De sua plenitude recebemos graça por graça. Ele foi absolvido pelos nossos pecados como nosso fiador, e então nós somos justificados. Ele é ascendido aos céus, nós ascenderemos. Ele senta à direita de Deus, nós sentamos com ele nos lugares celestiais. Tudo, a primazia toda é de Jesus Cristo. E tudo que nós temos é decorrente daquilo que Cristo é e tem. Com isso a gente vai para a segunda parte, é a respeito do Pai de misericórdia. Êxodo 34:6. Alguém abre aí para mim. Outra pessoa abre em Miqueias 7:18 e outra pessoa em Lamentação 3:22 e 23. Êxodo 34:6, Miqueias 7:18 e Lamentações 3:22 e 23. Quem achar pode ler. Amém. Lamentações 3:22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Lá em Êxodo, Deus fala que ele é o Deus de misericórdia, a sua natureza é misericórdia. O profeta Miqueias fala que a misericórdia de Deus freia até a sua própria ira. Aí ele está apontando para quem? Para Jesus. O Deus que se encarnaria, seria crucificado, e em Cristo Jesus a gente tem a ira de Deus sendo aplacada, sendo refreada. Por quê? Porque a misericórdia é em pessoa, tomando aquilo que ela não deveria. E em Lamentações a gente tem o descanso, que essas misericórdias, assim como a gente falou no início das aulas, elas são renovadas dia a dia. Por isso que hoje, a gente estando aqui na igreja, a misericórdia do Senhor foi renovada e é renovada constantemente. Por quê? Porque o que é misericórdia? O que é misericórdia? Exatamente. E como que a gente responde a essas misericórdias de Deus? A gente tem que fazer alguma coisa. Deus é um Deus relacional, certo? E ele se relaciona com a gente. A gente tem que fazer alguma coisa a respeito dessa misericórdia de Deus. Será que é sentar e só receber? Então, a gente vai ver algumas coisas que a gente tem que fazer. Primeiro, orar e buscar a Deus. Quanto mais a gente ora e busca a Deus, mais reconhecimento a gente vai ter das misericórdias dele derramadas em nossas vidas. Vou falar de novo. Quanto mais a gente ora e mais a gente busca a Deus, mais a gente vai ter o reconhecimento das misericórdias que ele derrama em nossa vida. Se você perguntar para uma pessoa qualquer na rua que não crê em Deus, no nosso Deus, a respeito de misericórdia, ele não vai nem entender. Ele acha que tudo é dele por direito. Tudo é dele porque ele fez, porque ele quis, pelo caminho que ele seguiu. Mas a gente tem a certeza de que não é assim. É pela misericórdia de Deus que é derramada em nossa vida.
Segundo, a gente deve adorar e louvar a Deus por essas misericórdias. E a gente faz isso, inclusive, nos cultos. A gente louva a Deus pelas misericórdias que Ele derrama em nossas vidas. A gente adora a Deus por tudo aquilo que Ele é e faz em nossas vidas. A gente até falou isso em outra aula. Uma das poucas coisas que a gente faz aqui no culto, no domingo na nossa igreja, que a gente vai fazer lá no Novo Céu e na Nova Terra, é continuar adorando a Deus, glorificando a Deus e exaltando o nome dEle. Terceira coisa, a gente deve imitar a Deus. Imitá-lo, se Ele é misericordioso, a gente também deve ser misericordioso. E como que na prática a gente é misericordioso? A gente não vai ser misericordioso com Deus, né? Alguém que vai ser misericordioso com Deus? O que é misericórdia? É não dar. A gente tem que dar misericórdia para Deus? Não, né? Não precisa nem da gente entrar nos pormenores. Então, como que a gente é misericordioso? Com quem? Com o próximo. Exato. A gente vai até falar a respeito dessa miséria. Você usou a mesma frase que eu escrevi aqui, eu estava até conferindo. Mas é exatamente isso. A gente é misericordioso, tendo misericórdia para com o próximo. Na prática, o que isso quer dizer? Se a pessoa te ofendeu, você não vai respondê-la ofendendo também. Se a pessoa te maltratou, você não vai maltratá-la. Se a pessoa roubou você, bateu no seu carro, se a pessoa não te deu o reconhecimento que você estava esperando, não haja da mesma forma com ela. Isso é agir com misericórdia. E isso é difícil, não é? Isso é muito difícil. Isso nos mostra que nós dependemos de Deus para fazer. Isso nos mostra aquilo que Deus é, agir com misericórdia para com o próximo. Alguém abra lá em Lucas 6,36. Lucas capítulo 6, verso 36. Quem achar aí pode ler. A gente tem que ser porque Ele é. A gente não faz nada por nós mesmos. A gente não faz nada da nossa cabeça. Tudo que somos, o que devemos fazer, é um espelho daquilo que Deus é. Isso é a criação de Deus. Isso é o mundo. E o mundo só não é perfeito e bom porque há pecado. Mas ele há de ser restaurado. Então, a gente falou até na aula passada a respeito do um pai e uma mãe que criam um filho e aquele filho ele passa a ter imagens do pai e da mãe. Você lembra quando a gente falou sobre isso? O filho passa a ter características do pai e da mãe. A Mari até falou que, às vezes, quando ela fala alguma coisa, ela vem na cabeça, nossa, agora eu sou o meu pai todinha. Isso é o que a gente tem que ser em relação à misericórdia de Deus. Quanto mais a gente ora, busca e louva a Deus pelas suas misericórdias, mais a gente tem que ser parecido com Ele. E se a gente não está parecido com Ele, a gente tem que fazer um exercício pessoal, interior, de voltar à palavra de Deus e buscar ser mais parecido com Ele. Ser misericordioso é uma das tarefas mais difíceis nesse mundo de pecado. Mais difíceis. O mundo que a gente é ofendido o tempo inteiro, maltratado o tempo inteiro, que a gente não é reconhecido naquilo que a gente deveria ser. Isso é o mundo que a gente jaz. Mas agir com misericórdia é o que Deus quer de nós. A união com Cristo nos torna verdadeiros cristãos. E quando um membro da congregação ele estiver sofrendo, é um membro de um corpo que sofre, certo? Não precisa abrir o texto, não. Lá em 1 Coríntios 12, 26, o apóstolo Paulo fala isso. Quando um dedo ou uma mão sofre, todo o corpo ele sofre. E assim é uma igreja que não age com misericórdia.
E isso parte em todas as pessoas. Vai do pastor, vai do presbítero, vai do diácono, vai da pessoa que toca no louvor, vai daquela pessoa que chegou na igreja agora. Quem não age com misericórdia influencia a igreja inteira, porque é um corpo. Mas quem age e busca a misericórdia influencia positivamente também a igreja como corpo. E esse deve ser o nosso exercício. Vamos seguir para a última parte, que fala a respeito do Deus que é verdadeiro. Essa parte é até menor. Alguém abre em Êxodo 3:14. Êxodo capítulo 3, verso 14. Esse eu sou aí tá como, hein? Aí, tudo maiúsculo, não tá? Isso é uma forma de diferenciar, primeiro, que é uma fala direta do próprio Deus, e segundo, é uma forma de explicar que esse eu sou, ninguém mais pode falar. Num bom português mais simples e claro é isso. Esse eu sou, ninguém tem a capacidade de falar, só Deus. Esse eu sou é a característica de Deus. Eu sou o quê? Eu sou Deus. E isso basta. E Ele é verdadeiro. Quando Deus fala que eu sou o que sou, trazendo aquilo que confia em mim porque eu sou Deus, isso traz a sua natureza verdadeira, as suas promessas que se cumpriram e vão se cumprir, mas isso também traz as ameaças de Deus. Não traz só as benesses. E por isso que a gente crê que a palavra de Deus, a gente fala, ela é inerrante e ela é infalível. Porque ela é a palavra de quem? Do próprio Deus, escrita, registrada aqui na palavra de Deus, na Bíblia. Por isso que ela é inerrante e infalível. Porque ela vem de quem? Do eu sou, de Deus. Então, pais humanos, às vezes agem por emoções fortes, né? Às vezes, quem é pai aí mais tempo, mãe, avó, provavelmente já, principalmente nas épocas que isso eram mais comuns, né? No momento de raiva, o chinelo levantava, o cabo de vassoura fazia até curva, voava pedra, voava tudo, né? Porque nós, pais, mães, a gente às vezes age por emoção. E às vezes a gente até se arrepende pouco tempo depois. Mas esse não é o nosso Deus. O nosso Deus age com verdade, com bondade, e Ele é sempre o mesmo, Ele não muda. Ele não sofre esses sentimentos que a gente sofre aqui, rápidos de emoção, de subir o sangue e de ter uma reação rápida. Ele é sempre o mesmo Deus. Mas esse mesmo Deus, Ele é amoroso, mas Ele é justo. Ele é gracioso e Ele é misericordioso. Ele é tudo junto. Por isso que a gente deve guardar as nossas promessas nele. A gente tem um perdão de pecados, a certeza? Temos, porque o sacrifício quem fez foi Jesus. A gente tem proteção nele? Sim, porque é Ele quem nos deu certeza que nos protegeria. A gente tem a preservação, o amparo e a fidelidade nele? Sim, porque é Ele que nos garantiu isso. Quando a gente fala que Cristo é o nosso fiador, o fiador é o quê? Está com uma dívida, certo? Vai alguém lá e vai falar assim, olha, se esse camarada não pagar a dívida, pode ter certeza que eu pago. E foi exatamente isso que aconteceu com todo mundo. Nós demos o cano, mas Jesus foi o fiador. E Ele pagou toda a dívida. Então, para concluir, usando até uma frase ali da Keila, a graça de Deus ela é mais profunda do que a nossa miséria de pecado. Ela é muito maior. Às vezes, quando a gente fala, nossa, esse pecado foi grande, isso aí não tem perdão. Tem alguma coisa que não tem perdão? O que é? A única coisa que não tem perdão. A blasfêmia contra quem? E o que isso quer dizer? A blasfêmia contra o Espírito Santo é o quê? Negar o Senhor. Então não tem nenhum pecado que a graça de Deus não seja maior, a não ser que você não aceite
aquele que te dá uma graça que é gigantesca, que é Deus. Esse é o único pecado que não tem solução. A blasfêmia contra o Espírito Santo. E Deus permite que a gente caia em arrependimento, dificuldades, para Ele mostrar que a graça dele é sempre maior. E é isso que Paulo trouxe lá no início da carta aos Coríntios. O povo sofreu, o povo foi perseguido, o povo foi atribulado, e esse processo santificou o povo para que eles vissem que a graça de Deus era maior. João escreveu lá em Apocalipse 21:4, que Deus enxugaria toda a lágrima. E a gente crê que essa promessa vai ser cumprida. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Conclusão?